Boa tarde! Nós estamos aí diretamente de Valinhos e vamos começar a nossa live da sexta-feira. Ficamos aí off a última semana, mas estamos de volta aí e hoje nós teremos nossa live sim. Olha só, tem o pessoal de Ipanema me vendo, eu só não sei se é o pessoal do Pastor Mário. Débora, quanto tempo! Vão dizendo aí se o som tá bom, se o áudio tá bom, porque eu tô no ar livre, né? Finalmente a live, uai, amém, glória a Deus. Minha mãe entrando aí, que bom estar com vocês, ficamos off aí na última semana, mas estamos aqui de volta, amém? E aí, o áudio tá bom? Me dizem aí, quanto tempo, né? Deixa eu aumentar aqui. Me diga se o áudio tá bom, se tá tudo ótimo, Bruno. Amém, glória a Deus. Pois é, irmãos, estamos aqui diretamente de Valinhos e eu fiz questão de gravar aqui ao ar livre porque nós estamos aqui do lado de dentro, né? Ó, se vocês verem aqui, mas tá com cheiro de tinta e então vai ter que ser do lado de fora mesmo hoje. E nós estamos aqui do nosso QG em Valinhos, aqui é a igreja, vamos pensar assim, aqui é o ponto que nós estaríamos falando quando estivermos em Valinhos. Então, nada melhor do que inaugurar falando aqui hoje diretamente para vocês. Então tá bom, enquanto vocês vão chamando... Casa Nova, isso mesmo, Débora. Enquanto vocês vão chamando aí o pessoal, nossas lives continuam às sextas-feiras, sempre às 4 horas. Se tiver alguma coisa, a gente vai dar um avisinho antes. Amém, glória a Deus. Ó, o texto de hoje fica em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante. E ó, alguém avisa aí a igreja. Tô vendo que o Bruno tá aí, manda o recado lá. Nós estamos entrando na nossa live. Amém? Vamos orar? Então tá, fecha os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento de estarmos falando de Tua Palavra. Pedimos, Deus, que nesta hora Tu, ó Pai amado, Senhor, nos capacite para falar, ó Pai amado, aos corações que estarão conosco, Senhor. Que essa palavra seja um alimento, que ela chegue em boa hora, que ela seja um socorro nos lares, nas famílias. Nesse tempo, ó Pai amado, Senhor, de tantas incertezas, que a Tua palavra seja, ó Pai amado, Senhor, um bálsamo, um remédio, um refúgio, uma esperança, Senhor, para todos eles. Nós oramos, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha aí, irmã Cida, que bênção. Saudade, irmã Cida. Um abraço aí para todo mundo. Tem pouca gente, hein? O pessoal não quer mais saber das lives de sexta-feira. Ou será que eu que não estou fazendo as lives? Tá bom, vai, vamos dar um desconto. Vamos lá. Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Eu vou ler numa tradução um pouquinho diferente, mas acompanhe aí na sua Bíblia. Se tiver algum problema, você me fala aí, tá bom? Então vamos lá. Marcos 10, 46, diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém. Olha aí, a Leide aí, um abraço para a Leide de Curitiba. Amém, minha irmã também entrou. A pessoal de Goiânia, paz. É uma alegria estar com cada um de vocês. Amém? Nós estamos lendo aí, alguém depois escreve aí o texto, é Marcos capítulo 10, do 46 ao 52, né? Alguns irmãos vão estar falando: poxa, pastor, de novo o senhor está pregando esse texto, né? Nós já falamos sobre ele umas semanas atrás, o senhor repetiu, mas eu confesso para vocês que eu achei a passagem de Bartimeu uma das passagens mais lindas que eu li nesses últimos tempos. Primeiro porque
ela realmente mexeu muito com o meu coração e também porque eu gostaria de deixar ela registrado aqui nas lives da tarde, né? Mas vamos começar falando então sobre a passagem de hoje, né? É muito interessante o processo todo do momento em que Jesus começa a curar, né? Do ministério relâmpago de 3 anos de Jesus, né? Lembrando que o ministério de Jesus durou 3 anos entre nós, né? E nesse período desse ministério, tantas coisas interessantes aconteceram, mas todas elas seguiam sempre uma lógica não do mundo, mas uma lógica do reino. E isso muitas vezes parece estranho para nós, porque nós estamos acostumados com o sistema, estamos acostumados com essa vida. Então, ver as coisas de Deus acontecendo, ver as coisas do Senhor fluindo, para nós parece estranho se vivemos na carne. Eu brinco, né? Uma brincadeira das brincadeiras mesmo. Eu digo que vai haver uma grande surpresa para algumas pessoas que chegar no céu, porque elas vão perceber que no céu só se adora a Deus, não se faz mais nada. Então, se eu não tenho o hábito de adorar ao Senhor, se eu não tenho uma prática, uma vida, se eu não respiro, se eu não vivo o reino do céu, se eu não vivo Cristo, se eu não sou conduzido e guiado pelo Espírito Santo, eu posso estar sendo surpreendido quando eu estiver em contato com aquilo que é santo, com aquele que é santo, né? Como o próprio Paulo fala, né? Ainda vemos em partes, mas haverá o dia que nos veremos face a face, né? Como será que nós nos comportaremos diante disso? Mas a questão toda é que havia um cego, e esse cego, ele era um cego desde nascença. Se nós pudéssemos começar de um ponto, eu começaria de Jericó. Primeiro que a palavra Jericó significa fragrância, né? Cheiro de alguma coisa. E a história conta justamente de alguém que não tem um dos sentidos, que é a visão, né? Mas se a pessoa não tem um sentido, pelo menos é o que eu sempre escuto, os outros funcionam em compensação à ausência daquele, né? Então, o olfato, a audição, o tato da pessoa fica muito mais aguçado, né? Então, Jericó, ao mesmo tempo, é uma referência, mas é uma simbologia mostrando como nós devemos estar diante do Senhor, né? Não é só a nossa visão, não é só o nosso ouvido, não é só o nosso paladar, não é só o nosso cheiro, todos os sentidos precisam estar sintonizados com o Senhor. E mesmo a ausência de um, os outros precisam estar sintonizados. Todo o nosso corpo, tudo o que temos e somos, precisa sintonizar em Cristo Jesus. Então, Jericó significa fragrância. E naquele momento ali, Jesus estava passando, Jesus estava curando, fazendo milagres, maravilhas, tanta coisa estava acontecendo naquele momento ali, e uma multidão seguia Jesus. Não vamos falar multidão pensando em 5, 10, 15, vamos pensar em milhar. Haviam milhares de pessoas seguindo Jesus, o barulho era ensurdecedor. Como que um homem cego, jogado num canto, poderia sentir o cheiro de Jesus? Poderia saber que Jesus estava passando? Pelo barulho, as pessoas estavam comentando. Mas o que chama a atenção desse cego Bartimeu é justamente o fato de que a multidão não o amedrontou. Então ele começa a disparar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele falava cada vez mais alto. Em alguma versão aí, talvez a sua Bíblia diga isso, mostra que as pessoas se incomodavam com ele gritando e diziam: fica quieto, né? Não fala nada não, né? E ele continuava gritando cada vez mais alto, justamente para atrair, para chamar a atenção desse Jesus. E isso é interessante na vida de Bartimeu, porque o nome dele tem a ver justamente com o seu gesto. O nome dele tem a ver com a sua ação, né? Bartimeu significa filho de Timeu, né? Bar é filho no grego, né? E Timeu significa muito estimado. Então, se nós olhássemos para a mesma explicação do nome de Jericó e olhássemos para a explicação de Bartimeu, significa filho muito estimado. Essa era a explicação do nome dele. Mas como que alguém pode ser um filho muito estimado se ele vivia à margem de todo mundo, pedindo esmola para que alguém socorresse, cego, não podia enxergar e usava uma capa, né? A capa é uma referência da condição social daquela época. Cada pessoa tinha sua própria capa. E essa capa mostrava exatamente qual classe social que você pertencia. Se você fosse de uma classe social mais baixa, a sua capa demonstrava isso. Se você tinha alguma deficiência, ou se você fosse rico, ou se fosse filho de alguém, aquela capa, então, ela era uma referência de como aquele homem estava, de quem aquele homem era. Então aquele homem estava ali gritando
pelo nome do Senhor Jesus, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ao mesmo tempo, ele tinha dentro dele uma preciosidade, algo muito próximo do amor, algo amoroso, algo muito querido por Deus, muito estimado pelo Senhor. Ele era muito estimado pelo Senhor. O fato dele estar ali jogado só mostra que o mundo, enquanto sistema, não cuida das nossas vidas. Coitado daquela pessoa que faz o mundo o seu melhor lugar para viver. Coitado daquele que escolhe o mundo para seguir a sua vida, que diz: eu vou viver a minha vida na sua intensidade. Não é o lema da geração de hoje? Aproveite o máximo que você puder dessa vida. Pobre é aquele que acredita que o mundo de alguma forma cuida dos seus. Porque aquele homem, ele era muito estimado. Ele era um filho muito estimado, como diz o nome dele. Mas estava jogado às traças, estava ali pedindo esmola, ninguém reparava nele, e quando ele pedia por ajuda, as pessoas o calavam. Eu poderia dizer que é exatamente assim que as pessoas se encontram no mundo hoje. Elas sentem o cheiro de Jesus, mas não vêm. Elas estão jogadas, largadas. Quem são as pessoas que vão procurar esses filhos muito estimados? Quem é o pregador? Quem é o anunciador de boas novas? Quem é aquela que vai se levantar e procurar esses filhos e filhas muito estimados que estão jogados aí por todo o contexto? Jesus, ele nos dá o tom nesse momento da passagem dele. Ele nos mostra o que é importante para o reino. Existem muitos Bartimeus espalhados por todos os cantos deste mundo. Aqui mesmo em Valinhos, em cada esquina, eu acredito que deve haver um Bartimeu, uma Bartimeu, um filho muito estimado, uma filha muito estimada. Nós precisamos nos conscientizar de que a partir do momento que queremos seguir a Cristo, nós temos que entender qual é a nota da música que ele está cantando. Havia uma multidão de pessoas tocando, mexendo nele, fazendo várias e várias coisas, mas ele conseguiu ouvir o clamor de um filho muito estimado. Então aqui eu faço uma pausa e quero falar especificamente de você. Você é um Bartimeu. Você é uma Bartimeu. E a sua oração, o seu clamor tem sido escutado, tem sido ouvido pelo Senhor. Ele não está surdo, ele não está distante, ele não está longe, mas ele tem escutado a sua oração. Por mais que esse mundo seja barulhento, e ele é barulhento como uma multidão, o Senhor Jesus, ele conhece o que é dele. Ele sabe o que é dele e que está aqui perdido. E ele procura com os seus olhos, ele clama para que muitas pessoas o auxiliem nessa colheita, nesse momento onde nós temos que pegar a grande seara. É o momento de nós fazermos a grande colheita. Então, eu convido cada um de você que está me ouvindo a entender que o Senhor está escutando a tua oração e essa live é a resposta para isso. Ele está escutando aquele momento onde você diz: parece que ninguém me vê, parece que ninguém me enxerga, parece que eu estou sozinho nesse mundo. Você não está sozinho nesse mundo, porque o Senhor, ele tem escutado a tua oração, e essa palavra é a prova disso. Você é um Bartimeu, você é uma Bartimeu. Talvez você não esteja vendo Jesus como aquele cego, mas ele está te ouvindo. Os sentidos de Cristo estão completos, perfeitos. E ele escuta independentemente da circunstância, do barulho, de tudo aquilo que possa estar acontecendo. Então, avançando agora a palavra, aquele homem então começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Existe uma coisa que também chama atenção nesse texto. Como eu falei, existem muitos filhos estimados perdidos. O Senhor está escutando a tua oração. Mas existem muitos Bartimeus que se perderam. Em algum momento estavam ali no seu primeiro amor, estavam ali cheios da presença do Senhor, mas por alguma circunstância quiseram essa vida. E no momento que você quer essa vida, você perde a tua visão. Os seus olhos ficam tapados para as coisas do reino. E de repente você se perde. E nesse momento que você se perde, você se sente sozinho, distante, isolado, sem ajuda, sem socorro, e o mundo não te ajuda, porque o mundo sabe, exatamente pela sua capa, que você é alguém que precisa de ajuda. O mundo não ajuda ninguém. O mundo só gosta do mundo. As pessoas crescem no mundo porque são espertas, porque são importantes, porque são poderosas, mas os filhos de Deus são ignorados porque são do Senhor. Então, quando nós encontramos pessoas que em algum momento andaram nos caminhos do Senhor, mas hoje se encontram cegas,
é interessante como aquilo que um dia aprendemos do Senhor, aquilo que um dia foi semeado sobre as nossas vidas não se apaga. Eu vejo coisas que eu aprendi nesse mundo que eu já nem lembro mais, nem sei como é que faz equação, função, nem sei mais como é que funciona a geometria, química, física, mas as sementes que foram semeadas em minha vida, com amor, com carinho, com palavras de vida e vida eterna, essas não se apagam, essas não desaparecem. Não é interessante, não é curioso isso? Que aquilo que nos é semeado por Cristo, pelo Reino, pelo Espírito Santo, nunca se apaga? Pois é exatamente isso que nós vemos aqui em Bartimeu. Jesus, filho de Davi. Quem disse que Jesus era filho de Davi para aquele homem? Quem foi que explicou para ele a lei, já que ele era cego? Quem foi que disse para ele que as coisas funcionavam assim no reino? Que Jesus era da genealogia de Davi? Quem foi que ensinou ele a honrar? Quem foi que ensinou a ele a crer? Aquele homem não estava clamando por Jesus como muitas pessoas vão diante de Deus, pedindo como se fossem pedintes, mas aquele homem sabia que Jesus era a resposta para a sua vida. Então aqui eu vou fazer mais uma pausa e vou dizer para você que um dia esteve nos caminhos do Senhor. É tempo de voltar. Um dia você que ouviu a palavra do Senhor, um dia você que foi numa escola bíblica, um dia você que esteve nos caminhos de Deus, que frequentou uma igreja, que por um minuto que seja, por um instante que seja da sua vida, que você esteve nos caminhos do Senhor, é tempo de voltar para os caminhos do Senhor, porque você conheceu esse Jesus, filho de Davi. Você sabe que Ele pode todas as coisas, que Ele conhece, que Ele sabe, que Ele entende. Então volte-se a Ele. Clame com toda a força dos teus pulmões e diga: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele vai te ouvir. Ele me escuta. Ele vai te ouvir também. Então nós percebemos que a história de Bartimeu, ela é interessantíssima, porque ela fala de tudo. Ela fala daqueles que um dia ouviram a palavra, ela fala daqueles que um dia aprenderam, daqueles que se encontram largados, daquele que tem a presença do Senhor, daqueles que são amados e estimados pelo Senhor. Você começa a perceber que todos nós começamos a nos encaixar nesse momento, nesse personagem. Todos nós somos um pouco Bartimeu, todos nós somos um filho Bartimeu, um filho de Timeu. Então naquele momento em que ele começa a gritar, Jesus para a multidão. Eu imagino quantas pessoas estavam pedindo: Jesus, minha filha está isso, Jesus, me ajuda com aquilo, Jesus com aquilo. E eu imagino o barulho que esse mundo faz quando percebe que há algo verdadeiro e genuíno diante dele. O mundo tenta sufocar tudo que é do Senhor, sobrecarregando com peso. Eu vejo tantas pessoas sobrecarregadas, até tentando fazer coisas boas, e o mundo sobrecarrega e aquilo ali cansa, estoura, acaba. Mas Jesus, Ele é perfeito. Ele é perfeito em todas as coisas. Jesus, Ele diz para a multidão: um silêncio, peraí, tem uma voz que é mais importante do que todas, é a voz da sua oração, é a voz daquele que clama, daquele que sabe exatamente onde fica a fonte. Não há nada mais maravilhoso do que um espírito quebrantado e contrito. Aquele homem estava rejeitado, humilhado, largado, não tinha esperança alguma, mas Jesus olhou para ele. Não é lindo isso? Não é maravilhoso saber que Jesus se importa com as nossas vidas? Que todo mundo desistiu de você, mas Jesus não. Não é fantástico saber que nós temos em Cristo Jesus a resposta para todas as nossas perguntas e que Ele não se cansa, Ele não chega atrasado. Então Ele diz: vai lá, chama Ele até aqui, pergunta para Ele o que Ele quer de mim. Tem duas coisas que precisam ser faladas dessa história. Eu vou começar com a final. Então quando aquele homem é curado e ele fala que eu veja, né, Jesus diz: a tua fé te salvou. Muitas pessoas estão escutando isso na igreja: olha, teus pecados estão perdoados, né? Ó, Jesus te dá uma nova vida, um novo começo. E o que você faz com essa nova vida quando você recebe ela? Você vai colocar em prática todos os planos que você viver, que não conseguiu fazer? Você vai desengavetar todos os teus sonhos? Você vai querer viver para a tua vida? Vai correr atrás do arco-íris? O que você vai querer fazer quando você recebe o perdão do Senhor? O que você vai querer fazer quando você recebe o socorro de Deus? Não é interessante essa pergunta? A resposta é mais interessante ainda. Aquele homem passou boa parte da vida dele cego, desde a nascença. Mas no momento em que Jesus cura ele e diz: a tua fé te salvou, aquele homem passa a segui-lo. Então é maravilhoso saber que o autor e consumidor da vida está diante de mim. O que eu posso fazer? Eu só quero Ele, eu não quero mais nada desse mundo. Eu vivi na escuridão toda a minha existência. Agora que eu conheço a luz, eu quero a luz. E muitas pessoas, quando conhecem a luz, procuram o mundo. Muitas pessoas que encontram a verdade procuram a mentira. Muitas pessoas que são perdoadas procuram um lixo, como se estivesse voltando ao seu próprio vômito, comendo a sua própria imundícia. Nós temos que acordar e despertar
nesse momento e perceber que aquilo que o Senhor faz para as nossas vidas, Ele faz para o reino, pelo reino, para que o centro seja Jesus, não as nossas vidas. A bênção que você está recebendo, o livramento, o cuidado, o socorro, essa palavra não é para você viver uma vida maravilhosa nesse mundo, mas é para você correr aos pés da cruz e dizer: Senhor, agora eu não te largo nunca mais. Aquele homem, quando foi curado, seguiu Jesus. Ele seguiu Jesus. Ele não queria mais. Olha, eu fico imaginando, você voltou a enxergar. Quanta coisa eu posso fazer? Eu quero conhecer os parques, eu quero conhecer o mar, eu quero ver que cor que é o céu. Ele não se importou com nada disso. Ele só queria seguir a Jesus. Ele passou a seguir Jesus. É lindo isso. Deus tem feito tantas coisas por sua vida e você tem seguido Jesus. Deus tem feito tantas coisas maravilhosas por sua vida e você tem dedicado a sua vida a Ele. Nós não podemos achar que pelo fato do Senhor nos amar e pelo fato dele entregar o Filho dele, agora ele tem que aceitar que eu quero viver a minha vida e isso é uma coisa minha, é um direito meu. Nós estamos vivendo uma vida que não nos pertencia. Nós estamos vivendo uma vida que pertence a Cristo. E nós temos que honrá-lo. Honrar de que forma? Amando Ele, vivendo por Ele, seguindo Ele em todas as circunstâncias das nossas vidas. Não é assim? Então, essa era uma coisa que eu queria falar sobre Bartimeu. No momento que ele é curado, ele passa a seguir a Jesus. E aí nós entendemos por que Jesus parou na multidão, olhou para ele e mandou chamar. Nós entendemos por que ele era muito estimado. Existem muitos filhos estimados que querem seguir Jesus e que precisa que nós hoje nós somos os operários, nós somos os administradores, nós somos aquelas pessoas que vão levar a palavra a essas vidas. Nós temos o encargo que Jesus naquele momento nos mostrou. Mas tem uma outra coisa que eu tenho que falar, a capa. A capa, como eu disse, ela significava aquilo que aquele homem era, né? E a capa, ela era uma identidade, assim como o nosso pecado fica estampado muitas vezes na testa, é visível o que somos. Porque vivemos daquela forma, nascemos daquela forma, nos alimentamos daquela maneira, então nós passamos a ser produto desse meio. O pastor Martinho, ele sempre diz que quando nós passamos muito tempo na porta do monturo, que é a porta do lixo, pegamos o cheiro do lixo. Não é assim? Se passarmos um dia na cozinha fritando coisas, certamente ficaremos com cheiro de fritura. Então, não é pelo fato de viver no mundo, de andar no mundo, que eu tenho que continuar andando com as roupas desse mundo. Na primeira oportunidade, aquele homem percebeu que Jesus o chamou. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele jogou a capa para longe, ele jogou a capa para longe de si. Essa é a atitude de fé de um homem e de uma mulher de Deus. No momento em que nós sabemos que vamos nos encontrar com Cristo, nós não podemos ocultar os nossos pecados e dizer, eu vou guardar ele porque eles são bons, porque eu tenho a consciência que esse pecado só me faz ficar e estar nesse mundo. Eu não quero mais esse mundo, eu não amo mais esse mundo, eu não quero mais nada desse mundo, até a capa eu não quero. Eu quero tudo novo na minha vida, eu quero roupas novas, eu quero ser diferente na presença do Senhor. A atitude daquele homem mostrava quem ele era. Pode parecer sem pretensão alguma a história de Bartimeu, mas tem tanta história, tem tanta profundidade a história desse homem, porque se percebe que aquele homem estava jogado na rua, estava pedindo esmola, mas ele sabia exatamente quem era Jesus. E quando Jesus o chamou, ele disse, chegou a minha vez. Talvez hoje é a sua vez. Eu vou orar daqui a pouco por você. Hoje chegou o momento de você lançar a tua capa. A capa da depressão, a capa do pecado, a capa das escolhas erradas, a capa do distanciamento com Deus, a capa das coisas que te moldam e te fazem ser o que você ainda é. Mas se Cristo está te chamando, se você tem sentido esse chamado, lança para fora essa capa, lança para longe daquilo. Passa a segui-lo. Lança essa capa para longe de você e passa a segui-lo. Porque era exatamente isso que ele fez. Ele foi cego diante de Jesus e ainda ouviu o Senhor Jesus dizer, o que queres que eu te faça? Aquele homem poderia dizer, olha, eu quero ter uma vida melhor. Ele poderia dizer qualquer coisa, mas ele já estava ali. O que ele queria era Jesus. O Senhor tem falado de tantas formas, de tantas maneiras nesse tempo. Ele tem dito tantas palavras lindas. Ele tem falado de uma forma tão gloriosa, tão majestosa. Eu só posso pensar que hoje, Deus quer fazer algo sobre a tua vida. É a terceira vez que eu prego essa palavra. Eu tenho certeza que existe um Bartimeu aí do outro lado dessa tela. Então, fecha os teus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por aquilo que hoje ainda não aconteceu. O Senhor Jesus, Ele tem procurado filhos estimados diante de toda essa terra, todas essas ruas. Qual é o filho estimado que ainda não foi encontrado?
Quem é aquele Bartimeu que ainda nós não encontramos? Senhor, nos mostre esse Bartimeu. Nos mostre essa Bartimeu que se encontra aí com a capa daquilo que distancia ela do Senhor, que apenas a identifica nesse mundo, mas que não tem nada a ver com o que nós representamos para Deus. O Senhor tem uma outra capa para as nossas vidas. O Senhor tem um outro nome para nos dar. O Senhor tem uma outra história para cada um de nós. Não é essa a história que nós vamos ouvir e vai ser contada de nós lá no memorial que está no céu. Então, se você é esse Bartimeu, se você é essa Bartimeu, ou se você conhece esse Bartimeu, manda esse áudio, manda esse vídeo para ele, e eu quero orar pela sua vida. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar juntos agora. Senhor, eu oro, ó Pai amado, nesta hora, e peço que Tu estejas colocando as Tuas mãos, Pai, sobre cada um que está ouvindo aqui essa live. Deus, são pessoas que necessitam do Teu socorro, pessoas que estão distantes de Ti, mas Tu queres encontrá-las nessa tarde, Pai. Por isso, Senhor, que essa palavra as alcance. Teu Espírito, Senhor, confirme, ó Pai amado, aquilo que Tu tens para as suas vidas. E nessa hora eu lhe peço, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo, ó Pai amado, que tem impedido essa pessoa de chegar aos Teus caminhos, Senhor, que hoje, Senhor, Tu levante, ó Pai amado, homens e mulheres que possam alcançá-los, braços que possam alcançá-los e apresentar essas pessoas, ó Pai amado, diante de Ti. Existem várias igrejas, ó Pai amado, Senhor, da missão espalhadas aí, Pai, que essas pessoas possam chegar a esses lugares, Deus. Nós oramos a Ti, Deus. Envia e levanta obreiros de todos os cantos para socorrer essa demanda. Eu oro, eu clamo. Senhor, coloque Suas mãos sobre eles agora, Senhor, e faça-os ver. Senhor, que eles possam ver a Ti, Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, socorra essas vidas agora, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Olha aí. Já são aí 4h26. Nós estamos chegando no finalzinho. Mas eu tenho certeza que existem muitos Bartimeus aí espalhados. Então, se posicione. Clame pelo Senhor. E com certeza, assim como essa palavra está chegando até você, o Senhor também chegou. Amém? Então tá, um grande abraço para todos vocês que estiveram aí conosco. Sexta-feira tem mais, falamos novamente. E hoje nós temos aqui um culto dos jovens, para quem está me ouvindo, né? Aqui em Valinhos às 19h30. E depois amanhã teremos um culto oficial também às 19 horas. Culto pela manhã no domingo, lá na Patriarca em São Paulo. E também teremos à noite a famosa live do final da noite no domingo com o Pastor Martim. Então, tem bastante cultos aí aqui em São Paulo. É só você escolher um lugar e uma cidade e nós estaremos com vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, compartilhe essa live, faz chegar nesses Bartimeus aí espalhados nessa vida. Fiquem com Deus, a paz.